E pegar o Renan Bolsonaro. Faz alguns dias eu mostrei aqui que a Polícia Federal já sabe que o Renan Bolsonaro também pegou algumas joias para ele. Alguns e-mails dos ajudantes de ordens do Bolsonaro mostram que o Renan Bolsonaro passava às vezes no Palácio do Alvorada ou do Planalto para pegar joias. E que os assessores do Bolsonaro chegaram a ficar irritados com o Renan Bolsonaro porque ele pegava a joia sem avisar. Até que o diretor lá do acervo presidencial, Marcelo Câmara, um dos que vai depor no dia 31 de agosto, naquele depoimento simultâneo, mandou e-mail para os outros e falou: ó, gente, não pode, então quando o senhor Jair Renan Bolsonaro passar aqui para pegar joias, ele pode passar e escolher as joias que ele quer. Depois, dias depois, ele pode recolhê-las, mas ele tem que avisar quais são. Então veja que o Renan Bolsonaro também surrupiava joias. Porém, Renan Bolsonaro recebeu visita da Polícia Civil do Distrito Federal e não da Polícia Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando aí um mega esquema de peculato, que é roubo de dinheiro público, de lavagem de dinheiro, de sonegação de impostos, de fraude, de falsidade ideológica, olha isso, e de venda ilegal de armas. Aí você fala, meu Deus, tudo isso operado aí por 4 investigados, então também tem uma organização criminosa, a antiga formação de quadrilha. Fala, Tiago, quanto crime? Não é a Polícia Federal, não tem como falar, o Flávio Dino que não gosta do Bolsonaro está perseguindo, não. É a Polícia Civil do Distrito Federal do governador Ibanez Rocha, bolsonarista que ajudou na tentativa de golpe de Estado, bolsonarista que deixou Anderson Torres como o chefe da Polícia Militar para que o Anderson Torres ali ajudasse a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Este bolsonarista e a polícia bolsonarista dele, a mesma que se omitiu no dia 8 de janeiro, é quem estão investigando o Jair Renan. Então não tem como falar que, é perseguição. Não é. Não é mesmo. Pois bem, o ex-sócio aí, e um dos melhores amigos, ex-assessor também do Jair Renan Bolsonaro, foi preso novamente. Ele também foi preso em maio. Ele foi preso em maio, aí ficou um dia detido, pagou fiança, saiu. Numa operação que também tem a ver com esse esquema. Aí foi preso novamente. Quem ficou feliz foi a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro adorou. Logo depois da busca e apreensão contra o Renan Bolsonaro, o Jair Bolsonaro usou a tática de tentar mudar o foco. O Jair Bolsonaro fez uma postagem atacando o Lula. Tá aqui, ele atacando o Lula com matéria do Antagonista, que é um site bolsonarista. Era lavajatista, hoje é bolsonarista raiz. Aí o Eduardo Bolsonaro resolveu atacar. O Eduardo Bolsonaro é muito burro, eu tô começando a achar que dos filhos ele é realmente o mais burro. Mas olha, de longe, mais burro mesmo. Eu achava que era o Carlos ele só tem problema, não sei se chega no nível de burrice do Eduardo ou não. Olha a postagem do Eduardo Bolsonaro, ele ataca o PAC. Novo PAC, obras velhas. Lula relançou o PAC usando obras inacabadas pelo próprio PT. Se o PT deixou a obra inacabada, por que o Bolsonaro não acabou? Teve 4 anos. Eu vou falar mais nada. Depois dessa aí, eu fiquei com vergonha. Ele resolveu atacar o Lula, o Eduardo Bolsonaro. Aí tá. Aí o Carlos Bolsonaro resolveu, para ver se ele conseguia alguma relevância, resolveu atacar a Tata Werneck. Porque a Tata Werneck e o Cauã Raymond foram convocados para a CPMI das apostas. A CPI das apostas. CPI das apostas é uma CPI bolsonarista. E um deputado lá nazista mesmo, bolsonarista, que tem um monte de coisa errada, Bilinski, nome desse deputado, mandou, e aí os outros bolsominions votaram para convocar a Tata Werneck e o Cauã Raymond. Ou seja, não vão nunca votar para convocar bolsonaristas, né? Vai ser só quem não é bolsonarista. Aí você vê que estão todos tentando mudar de assunto. O Flávio Bolsonaro estava tentando salvar ali a pele deles na CPI, comentando a CPI, falando, olha, o convocado, o sargento na CPI desmascarou, tudo mais, usando as fake news dele. A Michele Bolsonaro, não. A Michele Bolsonaro, de jeito nenhum. Michele Bolsonaro aqui, obrigado a Deus por este dia. O Renan Bolsonaro sofre busca e apreensão. Michele Bolsonaro, meia hora depois, obrigado a Deus por mais este dia. Que os teus olhos estejam sobre nós. Só faltou a Michele Bolsonaro falar grande dia. Vamos lembrar o que aconteceu quando moravam os dois no Palácio do Alvorada. Olha que o Palácio do Alvorada é grande.
não se bicavam Michele e Renan Bolsonaro. Eu lembro que no final do ano passado teve 2 rumores muito fortes de briga e que depois ficaram maiores ainda quando o Lula assumiu, porque foi mostrado o que eu falei aqui no canal. Lembra que eu falei assim, olha, saíram no tapa Michele e Renan Bolsonaro. Aí teve gente que falou, Thiago, você está mentindo, você está inventando. Eu falei, calma. Depois saiu também rumores, eu falei aqui, olha gente, é muito forte o rumor de que brigaram feio a Michele e o Renan Bolsonaro, depois chegou o Carlos, depois não sabe se no dia seguinte ou horas depois, e brigou feio com a Michele Bolsonaro, feio mesmo, até tacaram coisa na parede, quebraram vidro do palácio e tudo mais. Quando o Lula assumiu, apareceu o vidro quebrado, parede com marca de coisa que tacaram na parede, quer dizer, teve mesmo a briga. E depois, quando foi feita a busca e apreensão de celulares ali de pessoas ligadas ao Bolsonaro, ficamos sabendo que pessoas ligadas a Michele Bolsonaro comentaram que realmente teve briga, até com áudio, dizendo que, olha, o Renan Bolsonaro ia bater na Michele, o segurança teve que conter os dois ali, porque os dois iam sair no soco. Saíram no soco, praticamente. Realmente, então, eu estava correto no que eu falei no ano passado, foi tudo confirmado. Agora imagina que este enteado que a Michele odeia, ela odeia todos, mas este ela odeia mais do que os outros, ele agora sofre busca e apreensão da Polícia Federal. A Michele fala, pô, com tanta notícia ruim, pelo menos uma boa. Eu acho que a rivalidade da Michele e o Renan deve ser quem será que vai ser preso por último. Olha, ele foi preso antes de mim, hahaha, ganhei. É assim que ela deve estar pensando. Se ela acabar presa antes, o Renan vai falar, ela foi presa antes, ganhei. Eu vou falar, eu não sei se a situação do Renan não tá pior que a dos outros, sabe por quê? Porque a investigação dele tá na Polícia Civil do Distrito Federal. Então uma coisa é a Polícia Federal, que eu falo, olha, são muitas investigações, essas investigações estão entrelaçadas, ou seja, você imagina o caso da Michele Bolsonaro, ali o esquema de corrupção que ela tinha com o cartão corporativo, que pagava as despesas dela. Aquele caso está ligado ao caso do dia 8 de janeiro, porque não se sabe se esse dinheiro, tem muitos indícios, mas não se sabe, se esse dinheiro financiou aqueles atos. Então, se entrelaça. Quando se entrelaça, a investigação demora mais, porque você tem que começar a apurar coisas que são maiores, cada vez maior o escopo da investigação. Tá. Aí você tem a investigação das joias. Também não se sabe se o dinheiro dessas joias foi usado para aquilo. Também não se sabe se o dinheiro foi lavado. Se essa investigação tem a ver com a investigação aí dos negócios do cartão corporativo. Então, vamos se entrelaçando. Então, quando se entrelaça, vai demorando. Você vê que a Polícia Federal está avançando. Você vê novas revelações aí todos os dias praticamente. Mas, demora. Olha, os atos terroristas foram em janeiro, nós estamos aí em agosto. E o chefão ainda não foi preso. Então, você vê que demora. Calma, demora. Aí, no caso do Renan Bolsonaro, não. É uma coisa que não tem nada a ver com esses outros crimes. É a parte daquilo, é uma investigação sobre alguns crimes determinados. O que parece, de tudo que eu falei, qual era o esquema aí? O rapaz que era sócio e assessor do Renan Bolsonaro, ele tinha um clube de tiro. Ele foi instrutor de tiro do Renan Bolsonaro e da mãe dele. Vou colocar aqui a foto. Tá aqui, ó. Viajaram juntos, tem inúmeras fotos deles juntos, em eventos, ó, que tá ele aqui armado, o que foi preso hoje. Tá. Tem inúmeras fotos e tudo mais. E aí, este rapaz tinha um clube de tiro. O que a polícia descobriu era o seguinte: ele começou a pegar CPFs de pessoas que talvez nem soubessem que estavam tendo seus CPFs utilizados. Ele começou a pegar esses CPFs para começar a cadastrar no clube de tiro, para fazer licença para essas pessoas atirarem. Vamos lembrar, quando o Bolsonaro fez decreto para liberar as armas, ficou muito fácil de pegar arma com nota fria ou pegar arma no nome de pessoa que nem tá sabendo. Ficou muito fácil utilizar a laranja. Por isso que as facções criminosas ficaram felicíssimas com o Bolsonaro. Porque bastava você ter um clube de tiro e você emitia, ó, fulano fez o curso, fulano pode ter arma. E automaticamente o exército já dava, ou a Polícia Federal já dava ali o certificado e pronto, a pessoa podia começar a comprar arma. Comprar arma onde? No clube de tiro, que também vendia arma. E aí, imagina, se alguém tem um clube de tiro, foi isso que facção criminosa começou a fazer. Abria clube de tiro, alguns até podiam ser de fachada, e aí, esse clube de tiro começava a expedir, ó, pessoa tal pode comprar arma, pessoa tal também pode, pessoa tal também pode. A pessoa nem sabia. E estavam sendo expedidos ali permissões para essas pessoas poderem comprar armas. E aí, utilizando o CPF dessa pessoa, se compravam armas e armas e armas e armas e armas.
E aí essas armas iam para o tráfico, para o crime organizado e tudo mais. Esse rapaz, o que ele começou a fazer? A mesma coisa. Para quê? Para vender armas. Ao que tudo indica, primeiramente para vender armas. Então ele queria vender armas, ele não podia ter tantas armas para vender. Então ele fazia o quê? Começava a pegar armas no nome de outras pessoas e vender. Só que aí tem algum esquema que ele começou a emitir notas fiscais frias. Não se sabe para onde essas armas eram desviadas. Não se sabe. E aí, ele, como fazer isso tudo, ele começou a ganhar dinheiro sujo. Ele começou a ganhar dinheiro sujo, então ele já não declarava imposto, já tinha sonegação, e ele começou a lavar o dinheiro. Foi feita uma operação, fez busca e apreensão na casa dele e tudo mais, ok, em janeiro. Aí depois, em maio, ele foi preso, foi feita outra operação. Aí foi preso, ficou um dia preso e tal. A partir daquela operação, quando fizeram a operação em maio, acharam a carteira de motorista do Renan Bolsonaro no escritório dele. Tá ruim. Aí, o que acontece? A Polícia Federal começou a ver, viu os dados do celular dele e viu que tinha coisa dele com o Renan Bolsonaro e que o Renan Bolsonaro está envolvido nesses negócios. Se o Renan Bolsonaro está envolvido nesses negócios, é porque o Renan Bolsonaro, de alguma forma, veja, ele é da família Bolsonaro, família aí de renome aí entre os atiradores, é porque Renan Bolsonaro estava lucrando com isso também. Aí a polícia falou, peraí, então vamos ver se o Renan Bolsonaro realmente estava nesses negócios. De acordo com os indícios estão. Então pegaram o celular, pegaram disco rígido, pegaram documentos da casa do Renan Bolsonaro para ver. Se ele estiver envolvido, ele vai ser preso muito em breve, viu? Veja, a última operação foi no final de maio. Estamos aí no final de agosto, foi 28 de maio. Estamos aí em agosto. Então, menos de 3 meses. Menos de 3 meses já, o cara foi preso uma vez, já foi preso de novo. Então, imagina aí até novembro, se o Renan Bolsonaro realmente estiver envolvido nisso, e olha, tem muito indício de que ele tá, ele vai acabar preso em alguns meses. Então, o fato de toda a família Bolsonaro, o caso deles é um golpe de Estado, Polícia Federal, aí você pode falar, o Alexandre de Moraes é o relator, tudo mais, tá. O caso do Renan Bolsonaro é outro, é um caso à parte, é outro juiz, são promotores da primeira instância, são delegados da Polícia Civil e não da Polícia Federal, ou seja, é uma ação que está correndo na primeira instância, não é um inquérito federal. Há ações na primeira instância que a Polícia Federal investiga. Porém, há ações na primeira instância que não, que a Polícia é estadual. No caso, esse aí não é nem Polícia Federal. Então não tem nem como falar, olha, tem uma ligação, tem uma perseguição. Não. A polícia está indo para cima e está indo mesmo para cima. Agora tem uma coisa, são só 4 investigados. 2 deles eram testa de ferro. Testa de ferro é o cara que eles usam como laranja. Então, eram 2 pessoas que tinham empresas nos seus nomes e essas empresas, eram 7 empresas no total que esse sócio do Renan Bolsonaro tinha. 7 empresas, assessor dele tinha. Essas empresas estavam no nome, algumas delas, de 2 testas de ferro. Outras estavam, parece, no nome de pessoas que não sabiam nem que tinham essas empresas. Ou seja, pegam dados ali de alguém que não está sabendo. Essas empresas eram usadas para lavar dinheiro dessas armas que ele conseguia ilegalmente e aí ele revendia essas armas. Então, veja, se você tem um esquema, você tem um que era quem fazia todo o esquema. Você tem 2 investigados que eram os que cederam o nome para isso. Eles sofreram operação de busca e apreensão. Pode ser que no celular deles fique provado que eles não tinham contato nenhum com o criminoso, que realmente eles também não sabiam. Pode ser que eles não soubessem que estavam sendo usados para isso. Pode ser, ou pode ser que não, que estavam ali sabendo receber algum dinheiro, aí vão acabar presos. Muito provavelmente. Mas 2 ali eram testas de ferro, ou seja, não eram operadores do esquema. Veja, um investigado foi preso operador do esquema, ou chefão do esquema. 2 testas de ferro laranjas não eram operadores do esquema, no máximo levaram uma compensação em algum momento, e o outro é o Renan Bolsonaro. E a polícia não quer vazar o que o Renan Bolsonaro fez, então lucrou ou operou o esquema junto do ex-assessor dele. Então você vê, peraí, então a situação dele tá muito ruim, porque parece que era um esquema de 2 pessoas, então, de burlar assim. Não explicaram o motivo do crime de peculato. Peculato é roubo de dinheiro público. Não explicaram. Então, veja, tudo isso que explicaram, você fala, pô, é um esquema que eles fizeram, um esquema ilegal, estavam ali registrando armas ilegalmente em nome de outras pessoas, tudo mais, vendendo essas armas, não declarava, lavava o dinheiro, tinham várias empresas para fazer isso, um esquema até, você vê, 7 empresas, era estruturado, tudo mais. Mas tem uma coisa, só tinha 2 no esquema, uma coisa, e onde entra peculato nisso? Fala, peraí, então o esquema ia um pouquinho além. E além disso, da parte que vazou já tá ruim pro Renan Bolsonaro. Agora, quando abre peculato e você vê que
o sócio aí, não é sócio, assessor do Renan Bolsonaro, não tem contatos na política, quem tem contatos na política é o Renan Bolsonaro. Você vê, peraí. Aí o Flávio Bolsonaro foi declarar, ele não colocou nas redes sociais, ele foi declarar do Renan Bolsonaro e falou, não, mas o Renan Bolsonaro não tem nem onde cair morto, não pode ter cometido crime. O cara, do nada, o Renan Bolsonaro apareceu com uma mansão de 3 milhões de reais. Pro Flávio, que tem uma mansão de 14, que ele disse que custou 6, que está acostumado a lavar milhões de reais, realmente os crimes pequenos do Renan Bolsonaro são crimes, não tem nem onde cair morto. Esse cara deve ter, vai ser preso aí por um esquema, roubou quanto? 1 milhão, 2 aí no máximo? Pô, esse cara não tem nem onde cair morto. Esse cara, olha o tamanhozinho da mansão dele, pô, não tem nem 3 mil metros quadrados esse cara. A piscina, a minha piscina aí é 3 vezes maior que a dele. É assim que deve pensar o Flávio para falar que o Renan Bolsonaro morando em mansão. Ele morava numa mansão, agora ele mora num apartamento lá em Balneário Camboriú, lá. Lugar caríssimo, mas não tem nem onde cair morto, né? Tá bom. Eu peço aí a sua inscrição no canal, que a gente ainda vai comemorar a prisão de toda a família Bolsonaro. Eu lembro que quando eu falava, olha, serão todos presos, todos, sem exceção. Tinha gente que comentava, Thiago, eu duvido que a Michelle ou que o Renan Bolsonaro, até que o Eduardo seja preso. Talvez o Carlos e o Jair, sim. Os outros não. Ó, a gente tá aí numa iminência de que aconteça o que eu falei. Serão todos. Não vai sobrar um em liberdade para contar a história. Vamos contar a história lá de trás das grades. Não falavam todos fechados com Bolsonaro? Tá para acontecer. Todos os terroristas, todos eles fechados com toda a família Bolsonaro também fechada com eles. E olha só que bom, quando a Michelle for presa também, as mulheres bolsonaristas também vão poder dizer, estou fechada com o Bolsonaro, que estará com a Michelle. Ó, que coisa boa. É muito inclusiva a Polícia Federal hoje em dia. Parabéns a todos os envolvidos. Viu? Eu peço a sua inscrição aí no canal. Falou!